Olá, queridos! Paz do Senhor Jesus, todo mundo bem? Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor, aonde Deus tem nos confiado a oportunidade de trazer uma palavra para o teu coração. Você já está acostumado a saber que toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, eu entro ao vivo pela minha página na internet, no Facebook, e também estou entrando pelo Instagram para liberar uma palavra ao vivo para o teu coração. Se você está assistindo agora no YouTube, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho para você continuar sendo edificado pelo meu ministério, beleza? Antes de eu ler o texto, que eu vou estar liberando uma palavra para o teu coração, o texto está em Gênesis 28, verso de número 10 em diante. Aproveita esse momento para compartilhar esse vídeo com alguém, para marcar alguém que você ama, alguém que precisa ouvir uma palavra, porque a mensagem de hoje está muito forte e vai abençoar muito a sua vida. Então você que está entrando agora, já compartilha com alguém, marca um amigo, convida alguém que já está almoçando fisicamente e também vai se alimentar espiritualmente, beleza? Capítulo 28 de Gênesis, verso 10, diz assim: a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor que estava em cima dela disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, a tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que contigo te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. O texto que eu acabei de ler está em Gênesis capítulo 28, eu li do verso 10 até o verso de número 17. Esse texto aqui, ele vai falar a respeito da visão que Jacó vai ter dentro de Betel, a visão da escada. O subtítulo chama como a visão da escada de Jacó. Jacó tem uma visão dentro de um sonho, onde uma escada que começa da terra e ela vai até o topo do céu. Mas a verdade é que quando Jacó chega em Betel, ele não chega em Betel porque ele quer chegar. Não foi desejo de Jacó ir para Betel. Ele está em Betel vivendo essa grande experiência desse sonho, porque os problemas estão levando ele para Betel. Você lembra muito bem o que aconteceu com a história de Jacó. Jacó vai enganar o seu pai, como também vai enganar o seu irmão. Ele engana Esaú, ele rouba de Esaú a bênção da primogenitura. Você lembra que todo primogênito ele receberia a herança dobrada do seu pai. Então o primogênito ele recebia tanto a bênção material como também a bênção espiritual dobrada, por ser o primogênito. Culturalmente todo primogênito recebia esse tipo de herança, esse tipo de bênção. Jacó rouba a herança de Esaú, rouba a primogenitura de Esaú, oferecendo para Esaú aquilo que ele queria no momento, e ele consegue roubar a primogenitura. Depois Jacó, ele vai até o seu pai Isaque, você conhece bem a história, e vai se passar pelo seu irmão Esaú. Ele se veste como seu irmão, ele usa as mesmas características do seu irmão. Isaque está velho, Isaque não consegue enxergar muito bem, e Jacó vai enganar o seu próprio pai, se passando por Esaú, para receber a bênção no lugar do irmão. O que acontece é que quando Esaú volta para receber a bênção da primogenitura ministrada pelo seu pai Isaque, ele descobre que Jacó havia
roubado a sua bênção. Ele descobre que Jacó havia enganado seu próprio pai, se passando por ele e roubando a bênção que era para ele. O que vai acontecer? Esaú vai conspirar no seu coração o desejo de tirar a vida de Jacó. O plano de Esaú era esse: quando meu pai estiver já próximo ao leito da morte, quando ele estiver já os dias próximos à sua morte, eu vou tirar a vida de Jacó. Rebeca, mãe de Jacó, fica sabendo das conspirações de Esaú. Quando ela sabe que Esaú quer tirar a vida de Jacó, ela procura Jacó e diz: Jacó, eu vou te dar um plano de fuga. Você vai sair daqui e você vai lá para a casa de Labão e vai construir a sua família na casa de Labão. Isaac também vai seguir os mesmos passos de Rebeca e vai dar essa orientação para Jacó. Você vai para a terra de Padã-Arã, que é a terra de Labão. Labão era irmão de Rebeca. Você vai para a terra de Padã-Arã e você vai se relacionar com uma das filhas de Labão. Lá você vai construir sua família. Vai para lá, Jacó. Se esconde lá. Então, Jacó vai sair de Berseba, da sua casa, não porque ele quer ir, mas porque ele entende que ele está sendo ameaçado de morte pelo seu próprio irmão. Como ele sabe que o irmão quer tirar a vida dele, ele então vai para a terra de Padã-Arã. Ele vai para Arã. Não porque ele quer, mas porque os problemas estão impulsionando ele para lá. A questão é que de Berseba para Arã dá aproximadamente 900 quilômetros. Jacó vai andar muito, vai caminhar muito. Ele vai andar aproximadamente 130 quilômetros e vai se cansar. A ponto que ele vai parar para descansar em Betel. De Berseba para Betel dá aproximadamente 130 quilômetros. O texto está dizendo que já era noite. Jacó não quer caminhar de noite porque ele sabe que, primeiro, que ele está muito cansado. Ele fez esse percurso de Berseba a Betel, 130 quilômetros andando. Então ele está cansado, ele está desgastado, ele está sem força, ele precisa descansar. Então ele vai parar em Betel para recuperar suas forças. Segundo, Jacó não quer caminhar de noite. De noite ele sabe que é perigoso. Tem perigo no caminho, tem perigo na estrada. Então é melhor parar em Betel e descansar. Agora veja, a forma como você lê o texto, se você tiver uma sensibilidade no texto, você vai perceber que o texto traz para nós a ideia que Jacó dormiu na rua. Jacó não dormiu dentro de uma casa. Ele vai fazer um travesseiro de pedra, vai pegar uma pedra, vai deitar a cabeça sobre a pedra e vai descansar. Ele não está dormindo na casa de ninguém, ele está dormindo na rua. Flávio Josefo vai dizer que quando um viajante chegava em alguma cidade e aquela cidade tinha aliança com aquele determinado povo que o viajante está indo, quando ele chega naquela cidade, quando o viajante chegava naquela cidade, era natural os moradores daquela cidade oferecerem hospitalidade. É melhor essa expressão ficar melhor. Ser hospitaleiro para aquela pessoa. Então, quando chegava um visitante, era normal o viajante receber uma recepção da cidade, se aquela cidade tivesse aliança com o povo dele. Flávio Josefo vai dizer que os cananeus habitavam nas proximidades daquela região. E os cananeus já eram inimigos de Jacó e futuramente se tornariam também da descendência de Jacó. Então os cananeus já eram inimigo de Isaac, já eram inimigo de Jacó. Por isso Jacó não encontrou facilidade de alguma casa ele entrar para descansar. Tendo dentro da cidade cultura, tendo dentro da cidade essa cultura de você dormir dentro da casa para descansar. Era normal você ser recebido, ser recepcionado por alguém e você descansar ali por uma pessoa que fosse hospitaleira. Mas a verdade é que Jacó está dormindo na terra de inimigo. Ele vai descansar ali. Ele dorme, deita a cabeça na pedra
e tem um sonho. O sonho que Jacó tem, ele vê uma escada, a escada dá na terra até o céu, ele vê anjos que sobem a escada, ele vê anjos que descem a escada, ele vai ver o Senhor na escada, e ele confirma que é o próprio Senhor, quando o próprio Deus diz para ele assim: eu sou o Senhor. Essa mesma expressão é a expressão que Deus usou a Moisés, é a expressão que Deus usou a Abraão, é a expressão que Deus usou a Isaac, e é a expressão que Deus está usando agora para Jacó. Aí Deus diz para Jacó no sonho: eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E a partir desse momento se tornaria também o Deus de Jacó. Tá vendo essa terra, Jacó? Ela vai ser sua. Aí Deus incentiva Jacó, encoraja Jacó e afirma a ele que aquela terra seria dele. Jacó acorda. Quando Jacó levanta, ele fica espantado com o cenário. Ele fala: nossa, eu não sabia que Deus estava aqui. Quão tremendo é esse lugar. E Jacó vai colocar o nome naquele lugar de Betel, que também significava casa de Deus. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo de número 28, a partir do verso 10 em diante, e existem algumas aplicações que são pertinentes para esse dia. A primeira está aqui. Quando Jacó chega em Betel, ele não vai para Betel porque ele quer ir para Betel. Não foi planejamento de Jacó ir para Betel. Ele está cansado. Eu disse que ele andou o quê? 130 quilômetros. De Berseba a Betel dá 130 quilômetros. Jacó está cansado. Ele está desgastado. Ele está esgotado. E por estar esgotado, ele vai parar em Betel. E é dentro de Betel que Jacó vai viver uma experiência que vai mudar a vida dele. Porque até então ele não conhece Deus. Ele não sabe quem é o Deus de Israel. E não adianta ele ficar vivendo pela experiência dos pais. Não adianta ele ficar vivendo pelas experiências que Abraão viveu, que Isaac viveu. Ele precisa viver a experiência dele. Então até então ele ouviu falar de Deus por causa de Abraão e por causa de Isaac. Mas Jacó ainda não viveu uma experiência com Deus. Então em Betel é uma das primeiras experiências que Jacó vai viver com Deus. Porque não adianta ficar vivendo de experiência de pai e mãe. Ele tem que viver a experiência dele. Não adianta ele ser filho de crente. Ele tem que viver a experiência dele. Não adianta ele ser filho de alguém que viveu experiência com Deus. Ele tem que viver a experiência dele. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Por isso que filho de pastor não é pastor. Filho de crente não é crente. Ele tem que viver a experiência dele com Deus. Por isso que Deus se apresenta para Jacó dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e você também o teu Deus, Jacó. Eu quero ser o teu Deus. Eu quero te marcar com uma experiência. Por quê? Porque você não pode viver com a experiência dos seus pais. Está na hora de você parar de ficar vivendo pela experiência dos outros e começar a viver a sua experiência com Deus. O que Deus falou com Abraão foi de uma forma, o que Deus falou com Isaac foi de outra forma, o que Deus tem para você é de outra forma. O que os teus pais viveram, eles viveram com Deus. Agora, o que você precisa viver é algo além do que os seus pais viveram. Está na hora de você parar de viver uma vida de teoria e começar a viver uma vida de prática com Deus. Está na hora de você parar de se encostar nos outros, de fazer dos outros de bengala, fazer dos outros de muleta para ficar andando por causa da experiência que o outro tem com Deus e começar a viver a experiência com o teu próprio Deus. Porque o Deus do seu pai quer ser o teu Deus. O Deus do seu avô quer ser o teu Deus. O Deus dos seus tios quer ser o teu Deus. O Deus do teu pastor quer ser o teu Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que também quer se revelar a Jacó. Jacó está esgotado.
Ele chega em Betel porque ele está cansado de caminhar. Aí isso aqui é tremendo. Por quê? Porque Deus vai visitar Jacó no ponto do esgotamento que ele está vivendo. Ele está desgastado, tanto física quanto emocionalmente. E como fruto também dos seus próprios erros. Porque é ele que vem enganando o pai, enganando o irmão. Ele está cansado. E quando ele chega no esgotamento dele, Deus se apresenta a Jacó para marcar a vida dele com uma grande experiência. Você sabe que Deus às vezes faz isso com a gente? Ele permite a gente se esgotar. Ele permite a gente se cansar. Ele permite a gente se frustrar. Chegar num ponto onde a gente acha que, sabe, não tem mais como, não tem amigo, não tem colega, não tem ninguém mais perto de nós. E quando a gente está esgotado, cansado, frustrado, já sem saber o que fazer, ele chega para nos marcar com uma grande experiência. Jacó está cansado. E Deus vai chegar no cansaço de Jacó. Jacó está esgotado. E Deus vai chegar no esgotamento de Jacó. Eu tenho uma palavra para alguém que está cansando e tá andando e está cansado. Eu tenho uma palavra para alguém que está caminhando e está quebrado. Eu tenho uma palavra para alguém que está andando e está esgotado. Eu tenho uma palavra para alguém que parou para ouvir agora, que está andando, caminhando e está fadigado de tanto caminhar. Deus está indo ao teu encontro. E vai marcar você nesse dia. Porque Ele não quer ser só o Deus dos seus pais. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer se revelar a você e marcar você de uma forma tremenda. É dentro do seu esgotamento, quando você perdeu as suas expectativas, quando você não tem mais amizades, quando você não sabe mais para onde ir, quando você não sabe quem buscar, quando você não sabe qual resposta ter, quando você não sabe mais o que fazer, quando você deita a cabeça e fala: nossa, eu não tenho nem casa para dormir, eu vou deitar então nessa praça, vou colocar a cabeça numa pedra, vou descansar para ver se eu durmo, para esquecer aquilo que eu vivi. E nos teus sonhos, Deus resolve se revelar. Porque Deus ainda chega no teu limite. Eu vou repetir isso para alguém. Deus ainda chega nos teus limites. Gente, Jacó não chega em Betel porque ele quer chegar em Betel. Ele não planejou ir para Betel. Ele não decidiu ir para Betel. Não parece assim com a sua vida? Você não planejou nada disso, você não decidiu nada disso, e você está vivendo coisas que você não queria viver. Aí Deus chega. Deus se apresenta. E chega no teu limite. Para que você conheça Deus de verdade. E não viva uma vida de teoria. Como é que Jacó sai de Berseba? Jacó sai de Berseba fugido. Ele está fugindo de Esaú. Jacó sai de Berseba porque ele está fugindo do passado. Jacó sai de Berseba porque o passado está perseguindo ele. Ele está com medo de morrer pelo aquilo que ele fez. Então ele foge de Berseba para fugir do passado dele. Só que ele foge de Esaú para se encontrar com Deus em Betel. Ele foge do passado e vai se encontrar com Deus no presente. Ele foge de Esaú para se encontrar com Cristo. Ele foge de Esaú para se encontrar com Deus de Israel. Você entende isso? Você está fugindo a vida inteira. Fugindo do teu passado, tentando deixar o passado para trás, correndo. Parece que quanto mais você foge, mais as coisas vêm à tona, e foi necessário você fugir de lá. Porque se você não fugisse do seu passado, você não se encontrava com Ele no teu presente. Às vezes Deus permite você perder o controle. Às vezes Deus permite você passar por perdas. Às vezes Deus permite a casa virar, as coisas darem errado. Por quê? Para você conhecer Ele dentro de Betel. Se você não perde nada lá atrás, você não vai encontrar Betel. Se você não se frustra lá atrás, você não vai encontrar Betel. Se você não perde alguma coisa lá atrás, você não vai encontrar Betel.
Então Deus permitiu você passar por uma vida de sofrimento, de trauma, de frustração para conhecer Betel. E cara, quando você conhecer Betel, você vai ver que tudo que você passou lá atrás valeu a pena encontrar quem você precisava encontrar em Betel. Porque não tem nenhum trauma que você passe no teu passado que seja maior do que o poder de se encontrar com Deus em Betel. Deus quer te marcar em Betel. Talvez seja por isso que você perdeu lá atrás. Talvez seja por isso que você passou por coisas lá atrás, para se encontrar com Deus em Betel. Deus está te esperando em Betel. Não tem como fugir. Na verdade, até quando você foge, você encontra Ele em Betel. A gente tenta de todas as formas fugir. Eu vou fugir porque eu estou sofrendo, e é o sofrimento que me faz fugir. E até quando você foge, você encontra Ele. Ele sabe que o sofrimento vai fazer você fugir, e esse fugir vai fazer você se encontrar com Ele em Betel. Jacó para em Betel porque ele entende que caminhar no escuro é perigoso. Preste atenção. Jacó para em Betel porque ele entende que ele está cansado, e ele, como um viajante, ele vai andar 900 quilômetros de Berseba até a terra de Padã Arã, dá mais ou menos isso. Então é muito tempo caminhando, e nós estamos falando de um homem que está andando, ok? Não tem carro nessa época. Ou ele está andando, ou ele está de cavalo, ou ele está de camelo. Então é muitos quilômetros para percorrer. Ele está cansado. E ele sabe que caminhar de noite é perigoso. Como ele sabe que caminhar de noite é perigoso, ele vai descansar em Betel. Está na Bíblia. Está aqui no texto, ó. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Ou seja, como ele sabe que já não é magia, ele vai parar em Betel. A gente precisa aprender com Jacó. Porque Jacó não está andando de noite. Jacó não está decidindo caminhar de noite. A caminhada tem que ser de dia. As decisões tem que ser no claro. Os impulsos para caminhar e sair de um lugar para o outro tem que ser no claro. A gente precisa aprender com Jacó. Porque tem gente que está decidindo e está tomando certas decisões no escuro. Tem gente que está caminhando no escuro. Tem gente que está vivendo no escuro. E tem gente que está insistindo em continuar a caminhada no escuro. Está andando de noite. Andando nas trevas. E a noite só vai te levar para caminhos para longe de Deus. E você não está percebendo isso. Que andar de noite faz você se precipitar, faz você andar para caminhos. Você tem que caminhar a sua vida pela palavra, na luz da palavra, no direcionamento da palavra, e não no caminho das trevas. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra que vai clarear as minhas decisões. Então por que você está insistindo em andar no escuro? Por que você está insistindo em tomar decisões esgotadas da forma como está? Por que você está insistindo em continuar caminhando fraca, quebrada da forma que está? Você precisa entender isso aqui. Tem hora que você precisa deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Ter um encontro com Deus em Betel, para depois saber o que tem que fazer. Ouça a voz dele em Betel, para depois continuar a caminhada. Ouça a voz dele em Betel, para depois continuar a tua direção. Ouça a voz dele em Betel, para depois você pegar gás para continuar a caminhada. Você está tão desesperado em correr, que está correndo na direção errada, meu amigo. Você está tão desesperado em sair do lugar que você está, que você está andando na direção errada. E pior do que correr, é você estar correndo para o caminho errado. E sabe por que você está correndo no caminho errado? Porque a direção que você está tomando está sendo tomada no escuro.
decisões sendo tomadas nas trevas, nas suas precipitações, nas suas ansiedades, está sendo tomada pelos seus impulsos, pelas suas vontades, e não por ouvir a voz dele dentro de Betel. Então, entenda isso. Ouça a voz dele em Betel, para depois saber para onde ir. E melhor do que correr, é saber para onde está correndo. Porque tem muita gente que está desesperado querendo chegar e está correndo na direção errada. É melhor você andar, mas está andando na direção certa, do que você correr e correr para o lugar errado. Jacó vai parar em Betel, ele vai deitar a cabeça em cima de uma pedra. Ele vai descansar nessa pedra. Ele vai dormir com a cabeça na pedra. Presta atenção aqui, gente. Isso aqui é muito tremendo. Jacó vai dormir com a cabeça onde? Na pedra. Por que ele dorme com a cabeça na pedra? Porque ele não tem onde dormir. Então as pedras representam o cenário que Jacó está vivendo. Você acha que se Jacó quisesse... você acha que se Jacó pudesse, ele não dormiria dentro de uma cama? Claro que dormiria. Você acha que se Jacó não pudesse, ele não dormiria dentro de uma casa? Claro que dormiria. Você acha que se Jacó não pudesse, ele não dormiria dentro de um ambiente confortável, que seria mais aconchegante para sua cabeça? Claro que dormiria. Mas o que a vida proporciona para ele nesse momento é o quê? Pedra. O que ele tem? Pedra. O que está próximo dele? Pedra. Não é que ele quer deitar a cabeça na pedra. É porque a vida está proporcionando para ele pedra. Cara, como eu queria que você pegasse isso aqui. Porque você pode ter duas atitudes diante da vida. Ou você aprende como Jacó e deita a cabeça sobre as pedras, ou você continua se ferindo com as pedras que estão te atacando. Ou você aprende como Jacó e não se incomoda com as pedras que estão ao redor dele e usa como travesseiro para descansar, ou você continua se incomodando com as pedras que estão ao seu redor. Qual vai ser a sua atitude? Enquanto tem pessoas que param por causa de pedra, enquanto tem pessoas que se incomodam por causa de pedra, enquanto tem pessoas que não andam por causa de pedra, enquanto tem pessoas que deixam de pregar por causa de uma pedrada, pessoas que deixam de cantar por causa de uma pedrada, enquanto tem pessoas que se frustram porque receberam uma pedra, enquanto tem pessoas que passam a vida inteira se vitimizando porque o cenário que ela vive é um cenário de pedra. Eu não tenho onde dormir, eu sou sempre apedrejada, eu sou sempre caluniada, sempre tem alguém que se levanta contra mim. Oh meu Deus, oh vida, oh céu, é muita pedra, parece que a minha vida é só dor, é só tragédia. Enquanto tem gente que só sofre com as pedras, tem alguém que está pegando da pedra e fazendo travesseiro. Deus não está mudando o cenário de Jacó. É Jacó que está aprendendo a fazer o que deve ser feito com as pedras. Deus não está mudando o cenário. É Jacó que está sabendo lidar com o cenário que ele vive. Já que eu estou vivendo um tempo de pedra, então eu vou dormir sobre elas. Por quê? Porque eu posso passar a vida inteira me incomodando com as pedras que estão ao meu redor, ou eu aprendo a usá-las como um instrumento para descansar a cabeça. Cara, você está pegando essa palavra? Isso aqui é muito forte para você. Porque tem gente que está parando por causa de pedra, enquanto tem outros que usam a pedra para descansar. Preste atenção aqui. A natureza da pedra é ser pedra. Você está me ouvindo bem ou não? A natureza da pedra é ser pedra. Então por que você está querendo que certas pedras virem flor? Se a natureza da pedra é ser pedra, por que eu continuo querendo insistir em fazer com que essa pedra haja diferente? Você ainda não entendeu qual é a natureza dessa pessoa? Você ainda não entendeu qual é a natureza desse cenário que você está vivendo? Você ainda não entendeu qual é a natureza das circunstâncias que estão ao seu redor? Você ainda não entendeu que esse cenário é um cenário de pedra? E a natureza dela
é ser pedra. Então, ela não vai mudar quem ela é para te agradar. As pedras não vão mudar para que você se sinta bem. Queridinha, as pedras não vão mudar para você descansar sobre elas. As pedras não vão mudar para que você se sinta à vontade no meio delas. Elas vão continuar sendo pedra. E eu preciso ser duro para alguém que está sendo mole nesse momento. As pedras não vão mudar. Você vai passar a vida inteira sofrendo, você vai passar a vida inteira frustrada, você vai passar a vida inteira se vitimizando, você vai passar a vida inteira sofrendo porque as pessoas não vão mudar. Não vão mudar. Você está me ouvindo bem ou não? As pessoas não vão mudar. Elas são pedras. E como as pessoas que estão ao seu redor têm natureza de pedra, e você entende que elas não vão mudar, o que você vai fazer? Ou você continua tentando insistir, fazer com que essa pedra vire flor, ou você aprende a lidar com as pedras. Guarda isso. Às vezes Deus não muda o cenário. Às vezes as pedras não mudam. E já que as pedras não mudam, então eu mudo a forma como eu vou lidar com elas. Já que as pedras não se transformam, então eu mudo a maneira como eu vou lidar com elas. Já que as pessoas não mudam, eu mudo a forma como eu lido com as pessoas. Como eu lido com as pessoas. Já que as pessoas não se transformam, eu vou mudar a maneira como eu me comporto com elas. Já que o mundo não muda, então eu vou mudar a maneira como eu enxergo o mundo. Você precisa entender isso. Às vezes as coisas que estão ao seu redor não vão mudar. Às vezes certos problemas vão continuar se repetindo 20 anos da mesma forma. E não é o problema que vai mudar, é você que tem que mudar a forma como você está lidando com os problemas. Einstein tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz que feliz é uma pessoa que aprende a solucionar problemas. Feliz não é uma pessoa que simplesmente passa por problemas e vence os problemas. Feliz é a pessoa que aprende a solucionar problemas, a suportar problemas. Quando eu chego a essa estabilidade, essa maturidade de a solucionar problemas, de desenvolver a minha mentalidade para não ser influenciado pelo ambiente que vivo, mas mudar a minha mentalidade pelo ambiente que eu estou, eu passo a conseguir a concluir alguns projetos na minha vida. Porque as pedras não vão mudar. Já que as pedras não mudam, eu mudo a forma como eu enxergo as pedras. Já que as pessoas não mudam, eu mudo a forma como eu estou me comportando com as pessoas. Já que as pessoas não mudam, eu vou mudar a maneira como eu estou lidando com elas, a forma como eu estou abordando com elas. Eu não vou mais me deixar ser atingido, eu não vou mais me deixar ser machucado, eu não vou mais me deixar ser ferido, eu não vou mais parar por causa de qualquer palavra, eu não vou mais me entristecer porque alguém... Não, eu vou mudar a maneira como eu estou lidando com o mundo. Porque as pedras não vão mudar. O que Jacó vai fazer? Ele deita a cabeça numa pedra. Aí olha que tremendo, ele não só deita a cabeça na pedra e dorme, ele sonha. Ele está sonhando com a cabeça na pedra. Não, eu não estou dizendo que ele está sonhando dentro de um palácio. Eu estou dizendo que ele está sonhando com a cabeça na pedra. Eu não estou dizendo que ele está sonhando dentro de um reinado. Não, não. Ele está sonhando com a cabeça na pedra. É fácil sonhar no palácio. Difícil é sonhar com a cabeça na pedra. Eu repito isso. É fácil sonhar dentro de um reinado. Difícil é sonhar dentro da crise. Só que Deus quer aumentar o teu nível de fé. Para que você passe a sonhar no meio da crise, para que você passe a sonhar no meio das dificuldades, para que você passe a sonhar com a cabeça na pedra, para que você passe a sonhar dentro de um deserto. O cenário que você vive é de deserto, mas os seus sonhos são sonhos de Deus. Não deixe com que as circunstâncias que você vive impeçam você de sonhar.
Não deixe com que o cenário que você está vivendo impeça você de sonhar. Não deixe com que os problemas que estão te cercando impeçam você de sonhar. Ele deita a cabeça na pedra, mas ele está sonhando. Continue sonhando, mesmo que o cenário continue sendo doloroso. Sonhe com a cabeça na pedra. Qual é o sonho que Jacó vai ter? Ele deita a cabeça na pedra e ele sonha. Ele vê uma escada. Ele vê anjo subindo, ele vê anjo descendo na escada, e ele vai ver o Senhor no meio dessa escada. Isso aqui é interessante. Qual é o sonho dele? Ele sonha com escada. Não, eu não disse que Jacó está sonhando com elevador. Jacó está sonhando com escada. Por quê, pastor? Porque ministério é assim. Ministério é assim. Ministério é dessa forma. Porque ninguém sobe no ministério de elevador. Sobe de escada. Ministério é degrau em degrau. Ele sonha com escada, que ninguém cresce com Deus de elevador. Para crescer com Deus, para ter experiência com Deus, é de degrau em degrau. Porque tem gente que acha que ministério é elevador, né? Tem gente que acha que ministério é assim, cresceu, nasceu, cresceu e aparece. Não, ministério é degrau em degrau. É de passo em passo. Quem nasce grande, amiguinho, é monstro. Deus não te chamou para ser monstro. Deus te chamou para ser gente. E sendo gente, você vai crescer de degrau em degrau. De portas em portas. Ah, mas eu ainda não estou preparado para viver a experiência. Mas o processo vai te preparar, fica tranquilo. Ah, mas eu não estou pronto ainda, eu sei que você não está pronto. Mas o deserto, as dificuldades, as crises, as solidões vão te preparar para aquilo que Deus tem para fazer. É de degrau em degrau. Cuidado com as coisas fáceis. Ministério não é fácil. Ministério não vem nada fácil. Ministério é escada, subir de degrau em degrau. Se você está encontrando facilidade em crescer, em desenvolver o ministério, você não está desenvolvendo o ministério. Possivelmente você está seguindo um caminho errado. Cuidado com as coisas rápidas e fáceis. Porque o ministério gera processo. E é pior, tem pessoas que procuram coisas fáceis. Eu vou lá na igreja tal, porque na igreja tal está me oferecendo cargo. Eu vou lá na igreja tal, que já falaram que já passou do tempo de eu ser consagrado a pastor. Como é que é? E desde quando o ministério é promoção? Ministério é vocação e não promoção. Tem gente que vai ser um ótimo diácono e vai ser um péssimo evangelista. Tem gente que vai ser um ótimo evangelista e vai ser um péssimo pastor. Por quê? Porque ministério é vocação. Então não fica correndo atrás de cargo, amiguinho. Mas fulano está dizendo que se eu for para lá ele vai me consagrar. Nem fulano está preparado para exercer o ministério. Primeiro porque ele não deve oferecer ministério para os outros. Quem chama não é o homem, é Deus. Quem determina a escolha é Deus. Quem faz a vocação é Deus. Então é muito estranho. O problema é que você está colocando teus olhos no título, no cargo. E pelo fato de você mais colocar os teus olhos no título, demonstra que você não está preparado para receber. Porque quem está preparado para a chamada, está pouco preocupado com o título. Ele está preocupado em dar fruto, em fazer a obra, em se envolver com o reino. Ministério é vocação e não promoção. Então cuidado com essas coisas que estão te oferecendo por aí. Fica no lugar que Deus colocou. Frutifica no lugar que Deus colocou. Mas está demorando. Mas ministério é demorado mesmo. Ministério é escada. É processo. Ninguém tem um relacionamento com Deus da noite para o dia. A gente vai construindo as coisas. Sabe? É uma vida de entrega, é uma vida de oração, é uma vida de renúncia, é uma vida de consagração, é uma vida de separação. É um tempo de dedicação a Deus. Para construir uma vida com Ele. Então cuidado com as coisas que estão vindo fácil para você. Que estão te oferecendo muita coisa e nada disso é de Deus.
Ah, mas o pastor da minha igreja não reconhece meu ministério. E o pastor da outra igreja está querendo me levantar, pastor. O que o senhor acha, pastor? Eu vou para outra igreja que está me oferecendo cargo ou eu continuo na mesma? Continua com o teu pastor. Por quê? Porque o pastor de fora não conhece você como o pastor local te conhece. O pastor que está fora não conhece você como o pastor da sua igreja te conhece. Então fica na tua igreja. Espera o tempo de Deus. Ah, mas ele está abafando meu ministério, ele não está entendendo meu ministério. Como assim ele está abafando teu ministério? Ah, mas ele não me dá oportunidade para cantar na igreja, ele não tem oportunidade para pregar, não tem oportunidade para ler um versículo na Bíblia, ele não dá microfone. E desde quando o ministério é microfone? Desde quando o ministério está em cima de um púlpito? Ah, mas eu não tenho oportunidade para cantar na rua, não tenho oportunidade para cantar na igreja, para assumir um departamento. Vai cantar na rua, vai cantar em casa, vai cantar no trem, vai cantar no salão, vai cantar na tua casa, vai cantar no corredor. Usa o ambiente, o lugar da adoração. Quem é adorador não precisa de ambiente para exercer o ministério. Ele faz do ambiente o lugar da adoração. Canta no trabalho, canta na rua. Exerça o ministério que Deus te deu. Então, ministério é escada, é processo, é degrau, ok? Ele vai ter um sonho. Qual é o sonho que ele tem? Ele vê uma escada. O que ele vê na escada? Ele vê anjo que sobe, ele vê anjo que desce. Anjo que sobe e anjo que desce. Ele vê Deus na escada. Jacó está vendo um anjo sentado? Não. Jacó está vendo um anjo deitado em cima da escada? Não. Jacó está vendo um anjo parado na escada? Não. Jacó está vendo um anjo batendo papo, trocando uma ideia? Não. Como é que ele vê os anjos? Subindo, descendo. Anjo subindo, anjo descendo. Como é que é a visão que Jacó tem no sonho? Ele vê anjo subindo, anjo descendo. Anjo subindo e anjo descendo. Presta atenção aqui. Quando Jacó chega em Betel, aparentemente ele está sozinho. Então ele não está vendo nada. Aí Deus descortina o mundo espiritual para Jacó, dá um sonho para ele. Qual é o sonho que ele tem? Ele vê anjo subindo e vê anjo descendo. Então, por mais que fisicamente ele não estivesse enxergando nada, os céus estavam se movimentando. Que eu vim entregar uma palavra para alguém que parou nessa live e dizer para você que por mais que você não esteja vendo, os céus estão em movimento. Você não está vendo, mas os céus estão em movimento pela sua família. Você não está vendo, mas os céus estão em movimento pelas promessas de Deus na tua casa. Você não está vendo, mas os céus estão em movimento pela salvação da tua família. Você não está vendo, mas os céus estão em movimento pela libertação dos teus filhos. Você não está vendo, mas os céus estão em movimento pela transformação da tua casa. Você não está vendo, mas os céus estão em movimento para a salvação dos teus filhos. Porque por mais que você não esteja vendo, não significa que Deus não está fazendo. Você não está vendo, mas os céus estão em movimento, se manifestando, operando, agindo. Ele tem uma visão. Ele vê uma escada, anjo que sobe, anjo que desce na escada. Ele vê Deus na escada. E Deus se apresenta para dizer para Jacó: a terra que você está dormindo, ela vai ser sua. Gente, preste atenção aqui, que isso aqui é muito tremendo. Deus está dizendo para Jacó: essa terra que você está dormindo, ela vai ser sua. Agora pensa comigo. É fácil você profetizar para alguém que está bem. A gente está falando de Jacó, um cara que não tem nenhum lugar onde dormir. Se tivesse um lugar onde dormir, ele ia dormir com a cabeça na pedra, sim ou não? Se tivesse um lugar onde ele iria dormir, ele escolheria dormir num lugar desconfortável? Claro que não. Deus libera uma palavra para a vida de Jacó, sendo que Jacó não tem nem lugar onde dormir. Aí Deus está dizendo: tá vendo essa terra aí? Ela vai ser sua. Eu vou te dar. É fácil ser profeta quando alguém está com as portas abertas e você dizer: ó, Deus vai abrir outra porta. É fácil ser profeta quando alguém está com uma vida estabilizada e dizer: ó, Deus tem coisa grande para te dar. É fácil ser profeta quando você vê alguém pregando e dizendo: Deus vai te levar em muitos países, você vai alcançar muitos estados. É muito
muito fácil profetizar assim. Por quê? É consequência daquilo que você já está vendo. É natural. Está dando certo. É alguém de sucesso. Agora, difícil é você olhar para alguém que está dormindo no meio da praça, igual um mendigo, não tem nem lugar onde colocar a cabeça. Aí Deus está falando, tá vendo essa praça aí? Tá vendo essa terra, esse campo que tu está dormindo? Você vai ser dono dele. Tudo isso aí vai ser seu. Eu vou dar tudo isso aí para você. Isso aqui é muito tremendo, gente. Por que é tremendo? Porque quando Deus faz uma promessa para a gente, a promessa de Deus não é mediante ao tempo que nós estamos vivendo. A promessa de Deus, ela não é mediante aos nossos recursos. Quando Deus faz a promessa, Ele faz por causa do propósito e não por causa dos recursos. Então, Ele não depende dos recursos que eu tenho para fazer com que a palavra dele se cumpra sobre a minha vida. Isso é tremendo em Deus. Toda vez que Deus faz uma promessa para nós, ela está além daquilo que eu posso viver. Por quê? Porque quando eu olho para o recurso que eu tenho, eu não encontro possibilidade de viver aquilo que Ele prometeu. Até porque se fosse palavra humana, eu mesmo poderia resolver. Se fosse algo simples, eu mesmo poderia resolver. Então a promessa de Deus é algo impossível, que aparentemente não vai se cumprir. Mas Ele não promete mediante aquilo que eu tenho hoje, mas mediante aquilo que o propósito vai me levar amanhã. Pastor, mas eu não consigo ver se cumprir. Você não consegue ver se cumprir porque você não passou pelo processo. Mas o processo vai te levar para a promessa. E quanto mais perto você vê a promessa se cumprir, é sinal que você já está no final desse processo. E o processo te preparou para a promessa. Toda vez que Deus faz a promessa, Ele não olha para o tempo que eu estou vivendo, Ele não olha para os recursos que eu tenho. Até porque Deus não me promete algo porque Ele está olhando para o meu recurso. Quando Deus me chama, Ele não olha para o meu bolso. Quando Deus me chama, Ele olha para o meu coração. Não, repita essa palavra. Quando Deus me chama, Ele não olha para o meu bolso. Quando Deus me chama, Ele olha para o meu coração. Ele viu alguém ali que está disposto a viver o propósito. Agora, nós somos calculistas, né? Deus faz a promessa e a gente começa a calcular. Não, como é que vai cumprir a promessa se fulano está vivendo assim? Como é que vai cumprir a promessa se fulano está longe da igreja? Como é que vai cumprir a promessa se eu não tenho condições de fazer, se eu não tenho condições de chegar? É isso que é tremendo. Por quê? Porque a promessa dele não depende daquilo que eu tenho. A promessa dele não depende daquilo que eu possuo. A promessa dele não depende das coisas que estão sobre as minhas mãos. Pelo contrário, a promessa dele vai fazer ter aquilo que eu não tenho. Porque o processo vai me levar no propósito. E eu queria que você entendesse isso. Ele não depende das suas habilidades, ele não depende das suas circunstâncias, ele não depende dos seus recursos, ele não depende daquilo que você tem, ele não depende do teu dinheiro, ele não depende do teu conhecimento, ele não depende da casa que você tem, ele não depende de nada para fazer cumprir. Ele é Deus e vai cumprir a palavra sobre a tua vida, independente se as pessoas acreditarem ou não. Deus vai cumprir a palavra. Se as pessoas acreditarem, Deus vai cumprir. Se as pessoas não acreditarem, Deus vai cumprir da mesma forma. Se as pessoas colocarem fé, Deus vai cumprir. Se não colocar fé, Deus vai cumprir da mesma forma. Se o médico disser para você que tem cura, Deus vai cumprir. Se o médico disser para você que não tem cura, Deus vai cumprir da mesma forma. Se você ficar doente, Deus vai cumprir. Se você não ficar doente, Deus vai cumprir da mesma forma. Se a porta fechar, Deus vai cumprir. Se a porta se abrir, Deus vai cumprir da mesma forma. Se alguém não acreditar na palavra, Deus vai cumprir. Se alguém acreditar nessa palavra, Deus vai cumprir da mesma forma. Se alguém duvidar da promessa, Deus vai cumprir. Se alguém não duvidar da promessa, Deus vai cumprir da mesma forma. Se alguém tentar te humilhar, Deus vai cumprir. Se não te humilhar, Deus vai cumprir da mesma forma. Se alguém apontar o dedo para você e te lançar pedra, Deus vai cumprir. Se não lançarem pedras, Deus vai cumprir da mesma forma. Independente do que as pessoas acham, da opinião das pessoas, a palavra de Deus está estabelecida e Ele vai cumprir a palavra. Por quê?
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria, diria e não cumpriria. Ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então creia nessa palavra. Então o que eu faço, pastor? Duas coisas: fé e perseverança, porque a palavra vai se cumprir. Então tenha fé. Segundo, tenha perseverança. Jacó dorme, ele sonha, vê uma escada, anjo que sobe, anjo que desce, Deus na escada, faz uma promessa para ele: essa terra vai ser sua. Aí Jacó acorda e diz: nossa, Deus estava nesse lugar e eu não sabia, cara. Que terrível é esse lugar. Aí ele coloca o nome do lugar de Betel, casa de Deus. E ele percebe que Deus estava naquele ambiente. Veja bem, depois do sonho, ele tem a convicção que ele não estava sozinho. Ele não sabia que Deus estava ali. E Deus precisou dar um sonho para mostrar que estava com ele. Mas na verdade, desde quando Jacó saiu de Berseba, Deus estava com ele. Jacó não andou sozinho. Jacó não chegou em Betel sozinho. Jacó não vai para Harã sozinho. Jacó está fazendo tudo isso com a companhia de Deus. Eu estou pregando para alguém que está achando que está andando sozinho. Eu estou pregando para alguém que está cansado e está achando que está caminhando sozinho. Porque não está vendo Deus. Aonde está Deus no meio dessa crise que eu não estou vendo? Você não está vendo, mas Ele está te dando estrutura para ficar de pé. Você não está vendo, mas você só está respirando porque Ele está colocando o ar aqui dentro. Você não está vendo, mas a mão dele está ali, ó, sustentando a base da tua vida. Você pode não ver, mas Ele está contigo. Jacó até o momento achava que estava sozinho. Quando ele acorda, ele fala: eu não sabia que ele estava aqui. Na verdade, ele sempre esteve aí. Você pode não ver. Você pode até se afastar de Deus. Você pode até se distanciar da fé. Pode até querer não caminhar com Deus. Mas Deus, Ele está ao seu lado, segurando na tua mão, dizendo: vamos caminhar para Betel. Vamos caminhar para Harã. Você não está sozinho, não. Os teus amigos te deixaram, tua família te deixou, teus pais te deixaram, suas amizades te deixaram, as pessoas que te amavam te abandonaram, mas Deus não. Deus continua pertinho de você, caminhando com você. Mesmo que você não veja, Ele continua próximo, realizando o propósito dele sobre a sua vida.